Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo essa videoaula, mas se você está vendo essa videoaula, significa que esse estudo está fazendo algum sentido para você. Até porque hoje já é a nossa aula número 51. E tudo isso, vai lá no meu canal do YouTube. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Você vai em playlists lá bonitinhas por estudo. Você vai procurar a série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E aí você vai ver que tem lá 51 vídeos. São 51 videoaulas, tá? Aí você que não viu alguma pode ver. Se você viu, mas quer rever para, né, relembrar alguma temática. Enfim, faça isso, tá bom? Como eu disse hoje, olha só. Esse é o livro base. Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Peter Scazzero. Como eu disse, hoje é a aula 51. A gente passou da metade do livro, tá um tempinho aí. Só que ainda falta bastante coisa, tá? Creio que a gente vai ter bastante videoaula. Nossa, mas é muita coisa. Só que elas giram em torno de 10 a 12 minutos. Uma ou outra extrapola esses 12 minutos, né? Deve ter tido alguma aí com 14 ou 15 minutos, mas no máximo, creio eu. As que eu me lembro todas ficou aí entre 12 minutos, 13, 11, 10, tá bom? Até agora, nem comecei o estudo, já estamos com 1 minuto e 41, né? Então, às vezes é por isso também. A gente fica conversando, eu fico falando aqui, a gente fica conversando, eu fico falando. E hoje eu queria entrar na temática, a gente vem falando da história, tendo como base a história de Jó, né, da vida de Jó, em relação aos sofrimentos e tudo mais, até porque uma espiritualidade emocionalmente saudável pressupõe maturidade para passar e para vivenciar momentos de sofrimento. Então hoje eu queria, a proposta é a gente falar aqui sobre alguns degraus, né? Alguns degraus, deixa eu olhar aqui, da escada da humildade. O livro traz que Jó emergiu do meio de todo aquele sofrimento transformado. Então, do sofrimento ele surge transformado. Ele foi um homem quebrantado, um homem mudado, depois de vivenciar tanto sofrimento, tanta dificuldade. Então, ele se tornou uma pessoa diferente. O Deus fez com que aquilo cooperasse para o bem de Jó de alguma forma. E aí, lá no século VI, olha só, século VI, a gente está no século XXI, faz um tempinho já, né? São Bento, né, idealizou uma escada com 12 degraus para crescer na graça da humildade, tá bom? A gente não conhece tantos cristãos hoje procurando subir a escada da humildade, né? E o pastor Peter Scazzero pegou essa escada de 12 degraus que São Bento idealizou no século VI e fez uma adaptação com 8 degraus. E eu queria passar rapidamente por cada degrau para a gente entender isso, né? Como é que funciona essa escada. Bom, o primeiro degrau, né, na base ali dessa escada da humildade, é o degrau intitulado Temer a Deus e estar cônscio de sua presença. Ou seja, temer a Deus e ter consciência da presença dele na nossa vida, né, na circunstância que a gente está vivendo. Aí ele faz uma observação: nós sempre esquecemos a presença de Deus agindo como se ele não estivesse presente. Então, nós precisamos primeiro, além de temer a Deus, ter consciência da presença dele, independente da circunstância que a gente esteja vivendo. Às vezes é uma situação muito adversa, uma circunstância muito difícil, e às vezes a gente tem a tendência de esquecer que Deus está presente, mesmo no meio das maiores dificuldades, tá bom? Muito bem. Passando por esse primeiro degrau, a gente chega num segundo degrau, que seria fazer a vontade de Deus. Não a sua vontade, a minha vontade ou a vontade de outras pessoas, mas fazer a vontade de Deus, né? Isso, submeter as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos à vontade de Deus, com certeza vai provocar uma transformação espiritual. Então, temer a Deus, ter consciência da sua presença independente da circunstância,
depois fazer a vontade de Deus. Não a minha, não a sua, não a nossa, não a dos outros, mas a vontade de Deus. Quando a gente submete a nossa vida, os nossos anseios, nossos desejos e vontades à vontade de Deus, com certeza acontece uma transformação espiritual na gente. Como aconteceu em Jó, né? Como ele diz aqui, Jó emergiu do sofrimento um homem quebrantado e mudado. E ele já era íntegro e temente a Deus, vamos lembrar disso, tá? Terceiro degrau, então, desejar submeter-se à instrução de outros. Desejar submeter-se à instrução de outros. Aí aqui a gente abre mão da nossa arrogância, do nosso orgulho, né? A gente vai conseguir galgar esse novo degrau na escada da humildade quando a gente se submete à instrução de outras pessoas. Isso pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser na família, pode ser entre amigos. Normalmente, guarda isso que eu estou te falando, Deus destaca pessoas para que essas pessoas sejam os nossos mentores, né? Pessoas que vão ter a função de mentor. O que é, por exemplo, mentor? Vou dar um exemplo bíblico. Paulo era o mentor de Timóteo. Então, Deus coloca na nossa vida Paulos, né, para agirem como nosso mentor. Mas também coloca na nossa vida Timóteos, para que nós sejamos os mentores desses Timóteos. Nesse caso da escada da humildade, nós estamos na posição do Timóteo, que é mentoreado pelo Paulo. Então, desejar submeter-se à instrução de outros. Então, entender que Deus separa pessoas para nos orientar, para nos mentorear, para estar conosco, para nos sugerir situações, nos guiar, pessoas de Deus, obviamente, tá bom? Aí a gente passa para um quarto degrau, que é ser paciente em aceitar dificuldades alheias. Ser paciente em aceitar dificuldades alheias. Ele fala que relacionar-se é especialmente difícil quando a gente está relacionando em comunidade. Sabe por quê? Porque normalmente o nosso problema é o maior do universo, né? O nosso problema é o maior do mundo, e aí nós temos dificuldade em ter até paciência em aceitar as dificuldades do outro, né? As dificuldades alheias, que é o degrau aqui, 4. Ser paciente em aceitar dificuldades alheias, porque às vezes a gente fica tão intolerante, tão impaciente porque estamos passando por problemas, e aí a gente escuta alguns irmãos ou irmãs falando das suas dificuldades e a gente julga a nossa ser a pior do universo. Então, a tendência é que a gente seja impaciente em ouvir uma dificuldade que nós julgamos muito menos ruim do que a nossa, né? Dificuldade muito menos ruim que a nossa. A gente tem que entender que para aquela pessoa a dificuldade dela é a maior do universo. Então, para subir na escada da humildade, ser paciente em aceitar as dificuldades alheias, mesmo que estas pareçam muito inferiores às dificuldades que eu e você estejamos vivendo. O quinto degrau, ser radicalmente honesto sobre falhas e fraquezas. A gente já falou muito sobre isso, né? Ser radicalmente honesto sobre falhas e fraquezas. Crente não é super-herói, não é Superman, nós não é super mulher, superwoman, nós não somos perfeitos, nós não acertamos sempre, mesmo que a gente busque num processo de santificação, ser cada vez mais parecidos com Jesus, nós falhamos demais a conta, como diz aqui em Goiás. Nós falhamos bastante, então, ser radicalmente honesto sobre falhas e fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas, eu tenho as minhas, você tem as suas. E nós temos as falhas que cometemos, eu tenho as minhas, você tem as suas. Isso precisa ficar claro. Jesus não resgatou ninguém das trevas para o reino da luz para que sejamos perfeitos. Ele nos resgatou para que sejamos servos, discípulos, que buscam a santificação dia após dia, mas a nossa pecaminosidade luta e milita dia e noite, né? O sexto degrau, estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Ele diz assim, vemo-nos potencialmente mais fracos e mais pecadores do que qualquer um ao nosso redor. Isso não é ódio a si mesmo ou um convite à violência, mas significa nos tornar bons e gentis. Porque quando eu me considero, quando eu tenho consciência de que sou o principal dos pecadores, eu paro de julgar o outro, né? Então,
Ai, olha, fulano fez aquilo. Nossa, que absurdo, fulano de tal. Quando eu me considero, tenho consciência que sou o principal dos pecadores, eu paro de ficar julgando o outro, procurando o cisco no olho do outro e começo a olhar a trave que está no meu. Essa é a ideia. O 7º degrau, falar menos. Falar menos. Falar prata, calar é ouro. Às vezes a gente fala demais. Falar menos, tá? Ouvir mais para aprendermos mais. A gente aprende quando fala também, obviamente. Estou aqui falando dessa videoaula, eu estou aprendendo com ela. Não estou ensinando apenas, é um processo ensino-aprendizagem, ensino-aprendizagem, ensino-aprendizagem. Sempre ida e volta. Né? Que eu não tenho feedback de vocês, porque é um vídeo, uma videoaula, mas eu estou aprendendo nesse momento. Se tivéssemos presencialmente, com a participação de cada um, eu aprenderia mais ainda, como é na Escola Bíblica Dominical, domingo 9h30 da manhã. Não deixe de participar, inclusive. Então, falar menos, ouvir mais, aprender, não é? Observar, crescer. E o 8º degrau, porque ele faz uma adaptação da escada de 12 degraus lá do São Bento, e ele fez uma adaptação para 8. O 8º degrau, transformar-se através do amor de Deus. Transformar-se através do amor de Deus. Tá bom? O que é o transformar-se através do amor de Deus? É quando não tem mais soberba, não tem sarcasmo, não tem desprezo, não existem ares de importância. Quando nós somos capazes de aceitar os nossos limites e os limites dos outros, aí sim nós estamos plenamente conscientes de quão frágeis nós somos e não estamos sob as ilusões da vida, né? Estamos à vontade com nós mesmos e contentes em confiar na misericórdia de Deus. Tudo isso como um grande dom divino. Então, estamos conscientes, sabemos quem somos, das nossas limitações, entendemos e compreendemos por muita empatia as limitações e dificuldades do outro. E aí eu consigo, então, passar por esse processo de transformação, como o Jó que emergiu quebrantado, mudado. Nós podemos passar por períodos de sofrimento e sair lá do outro lado desse período, lá depois de atravessar o deserto, né? Mudados e transformados, com a nossa espiritualidade fortalecida. Tá bom? Escadinha de 8 degraus, escadinha da humildade. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que esse estudo esteja fazendo sentido e tenha relevância na sua vida cristã e na sua espiritualidade, como tem tido na minha. Já acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu leio e estudo esse livro. E ele sempre me abençoa. Cada vez que eu leio, eu sou abençoado, porque Deus abençoou o pastor Peter para escrever de forma que ajudasse na nossa espiritualidade, para que ela fosse emocionalmente saudável. Deus abençoe você. Espero que esteja sendo relevante, esteja fazendo sentido. Aula 51. Perdeu alguma? Volta lá. Assista as outras. Semana que vem a gente vai para a aula 52 do nosso estudo da espiritualidade emocionalmente saudável. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado porque você tem participado desse estudo e eu espero que esteja crescendo na sua espiritualidade como eu tenho crescido na minha. A gente se vê na próxima semana. Até mais.